Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação em Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2023, lições bíblicas de adulto da CPAD. Estamos estudando, terminando já o estudo, essa é a penúltima lição, esse trimestre falando sobre a família, um trimestre todo estudando sobre a família, e hoje a lição de número 12, criando filhos saudáveis. Texto áureo: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Essa é a verdade prática. E a leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 2, versículo 40, e depois o versículo 42 até o 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Vamos então para a nossa introdução. Diz assim: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Nesta lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Então, nós vamos estudar a família de Jesus. Ele diz uma família normal. Pai, mãe, filhos. Somente nós, e nós sabemos disso, não precisamos estudar a lição para saber disso, a questão do primogênito, Jesus, ter nascido por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria, sendo ela já desposada com José, mas não tendo ainda consumado o casamento. Aí não vamos dar todos os detalhes que aconteceu com José, aconteceu com a própria Maria, durante a lição. Então, há muita coisa para aprender com essa família, e a gente aprende para o quê? Para colocar em prática nas nossas vidas, tentar imitar o máximo possível os bons exemplos que a Bíblia nos deixa para fazer. Então, uma família normal é a primeira subdivisão. Dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Lucas 2, versículo 4 e 5. Da raiz de Jessé, Isaías 11, 1. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho de seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18 a 25.
Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando o sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Mateus 1, 24 a 25. Como eu disse na introdução, eles já eram comprometidos a um casamento. Hoje você namora, isso é o normal, né? Hoje, o que a gente diz, hoje acontecem muitas coisas estranhas, mas o certo, o normal para um cristão é namorar, depois noivar, que aí já é um compromisso quase certo para o casamento, às vezes mesmo depois do noivado não dá certo, não se casa, e depois casar. Aqui seria, naquele tempo, seria, olhando para hoje, como fosse um noivado, é um comprometimento que é o desejo de casar, mas, diferentemente de hoje, vou começar pelo final aqui, não, o casal não mantinha, diferente de hoje, não estou dizendo que é certo hoje fazer isso, eu estou dizendo que as pessoas fazem, não deveriam fazer, principalmente os cristãos. As pessoas começam a namorar e já mantêm relações sexuais, ou quando ficam noivos já mantêm relações sexuais, alguns vão morar até junto e depois, lá na frente, oficializam um casamento. Naqueles dias não tinha papel, né? Não tinha cartório, certidão, o casamento era oficializado quando os dois iam morar juntos, depois das bênçãos espirituais, e aí se conheciam um ao outro sexualmente falando, e os dois então se tornavam uma só carne, formando então assim um casal, um casamento. Mas antes disso, já havia o comprometimento do casamento. Quando Maria, o anjo aparece a ela e diz que ela vai ficar grávida e que esse é o Salvador, está em Lucas, lá no início do livro de Lucas, então ela fica sabendo. José, quando sabe que ela está grávida, ele não quer infamá-la, até porque ela poderia ser até apedrejada, alguma coisa assim, e ele então se retira. Quando ele se retira, o anjo aparece a ele e avisa a ele que aquilo que está no ventre de Maria é a obra do Espírito Santo. E José entende, guarda aquilo no seu coração também e aceita Maria como sua esposa. E o casamento se concretiza. Nós vamos ver aqui no final que relações sexuais só após Jesus ter nascido. Mas o Bíblia deixa claro, quando diz aqui, o anjo do Senhor lhe deu ordenar, recebeu sua mulher e não a conheceu até que. Maria foi virgem quando ela concebeu, depois ela teve Jesus e depois ela teve relações sexuais com José. Isso é a ordem que está escrito na Bíblia, não podemos fugir disso, não podemos inventar nada diferente. Uma família normal, como eu disse na introdução, exceto ao fato do primogênito, o primeiro filho, ter nascido por obra e graça do Espírito Santo. Segunda subdivisão, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, Lucas 2,7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante, Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos mais de uma irmã. Marcos 6,3. Seus irmãos não aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Então, como eu já disse aqui, Jesus foi o primogênito, a obrigação do Espírito Santo, e a Igreja Católica vem a dizer para nós que Maria é virgem até hoje. Maria concebeu virgem, continuou virgem. Aquilo que se diz que na Bíblia, que são os irmãos de Cristo, primos, aí recorre a uma série de artifícios, quando não é verdade. Você vai para o grego e você vai ver que lá a afirmação eram irmãos de Jesus. E estão citados em 6,3, Tiago, José, Judas e Simão e as suas irmãs. Então, por isso ele diz aqui, pelo menos mais de uma. Quando suas irmãs, pode ser 2, 3, 4, nem não sabe quantas são.
porque a Bíblia não faz esse relato, mas ele tinha mais de uma irmã. E assim formava esse núcleo de família, José e Maria, e os filhos que eles tiveram após o nascimento de Cristo. Segunda coisa que ele fala, em João 7, de 1 a 5, seus irmãos não aceitavam ele como Messias, não entendiam que ele era o Messias, achavam que ele era igual a eles. Maria guardava no seu coração desde o início, lá nós lemos no texto bíblico em classe, que Jesus foi lá falar com os doutores da lei, né, ainda com 12 anos, Maria e José depois foram procurá-lo, tem que falar das coisas do meu pai, e a Bíblia diz sempre que ela guardava todos aquilo de coisas no coração, como que ela ouviu de Simeão, de Ana, enfim, tudo ela guardava no seu coração, ela entendia isso. Mas seus irmãos não entendiam. Mas, contudo, porém, entretanto, depois da morte e ressurreição de Cristo, eles se converteram, especialmente aqui fala de Tiago, que chegou a ser o líder da igreja em Jerusalém. Quando nós temos em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja, para resolver o problema que Paulo trouxe, né, junto com Barnabé, sobre o que estava acontecendo dos judaizantes, querer que os gentios convertidos tivessem costumes judeus. Então foi ali discutido naquele concílio, e quem presidiu aquele concílio foi Tiago, para dar a solução ao problema. Vamos para o ponto 2. Esse Tiago é irmão de Cristo, e foi o mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago. O Tiago que escreveu a epístola não foi o apóstolo, foi o irmão de Cristo. O modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas 1,35, isso especialmente a Maria. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se envolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude, que nós vamos ver a partir desses 3 próximos pontos, subdivisões do ponto 1. Mas deixa claro que entender, a gente infere isso pela própria história, que Maria e José tinham entendimento de quem seria aquela criança. Talvez não entendessem ainda, precisavam ver algumas coisas acontecerem para melhor entender. Mas, depois José, não vamos ver lá na frente, em algum momento ele falece e Maria fica sozinha com Jesus e seus irmãos, mas eles olhavam para aquilo, mas tratavam todos os filhos de forma igual. A gente já estudou uma lição passada, logo no início, quando Rebeca e Jacó têm preferência, um por Esaú, no caso Jacó, e outro, Isaac e Rebeca tiveram preferência. Rebeca por Jacó e Isaac por Esaú. E a gente aprendeu lá naquela lição que isso não pode acontecer nas famílias. Nós vemos na família de Jesus, ao contrário, tendo um tratamento normal para cada um de seus filhos. A infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judéia, Lucas 2,47 e Miqueias 5, 1 a 2, que é a profecia, né? Tu, Belém Efrata, pequena demais entre as milhares de Judá, de ti virá o rei. Nosso Senhor foi colocado em um coxo, era o lugar de alimentação dos animais, para a ração dos animais. Não se tratava de objeto, né? A gente fala normalmente manjedoura. Coxo, manjedoura, é o lugar que os animais se alimentavam. Não se tratava de objeto no Palácio Real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus, capítulo 2, 21 de Lucas. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante a dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia, ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental, física, principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes, Mateus 2, 13, 14, assim que ele nasceu, até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel, capítulo 2 de Mateus 20, 21. Os evangelhos, eles relatam, especialmente o Mateus e Lucas, fases ali da vida de Cristo, de uma forma um pouco diferente um do outro, trazendo detalhes diferentes, melhor dizendo, um do outro. E aqui em Mateus nós vamos ver que quando Jesus nasce,
os magos falam para Herodes, Herodes quer matar o Salvador, tenta enganar os magos, e quando os magos são revelados que não deveriam voltar para um caminho, nem falar nada com Herodes, então Herodes manda matar as crianças ali de Belém ao redor, mas Jesus, antes disso, ele é mandado para o Egito, né? Os seus pais vão para o Egito, como existe a profecia do Salmo, do Egito chamei meu filho, tudo isso para cumprir as escrituras, e depois voltam e vão morar em Nazaré com seus pais, na Galiléia também, para cumprir a profecia de Isaías 9, do Galiléia dos gentios e tal, aquela coisa toda, né? De ti brilhará a luz. Então, tudo isso são complementos das profecias bíblicas. Então, a infância de Cristo, nós vemos ele sendo circuncidado, nós vemos toda essa parte, ele estando sob os cuidados, como qualquer criança judia, dos seus pais e da sua mãe, nos ensinamentos, tanto materiais, vamos colocar assim, como espirituais da lei do Senhor. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Capítulo 2, 46, nós lembramos lá na nossa leitura bíblica em classe. Nessa idade, o menino Jesus é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, em hebraico, Bar Mitzvah. E a ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecostes e a festa do Tabernáculo, segundo Êxodo 23, 34 e Deuteronômio 16. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para suas cidades. Os pais do Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Então, na vida de adolescente Jesus não temos muitas informações, a não ser que com 12 anos ele foi a Jerusalém com seus pais para a celebração de uma das festas, e lá chegando, quando seus pais voltaram, depois de 3 dias, acharam que eles estavam no meio daquela caravana, né, que veio da Galiléia, parentela toda, mas depois de 3 dias descobriu que ele não estava ali com os outros parentes. Então eles voltam, procuram Jesus e acham Jesus no templo, falando com o doutor da lei. Jesus, lemos tudo isso na leitura de classe, e Jesus fala com ele, com Maria especialmente, né, fala com eles, que ele precisava cuidar das coisas de seu pai. Pastor, tem outra coisa? Não. E aí, vou falar rapidamente alguma coisa bem rápida. Entre 12 e 30 anos, ou seja, 18 anos da vida, que não vamos ver agora Jesus na sua juventude, no ponto seguinte. Então, uma ligação entre um ponto e o outro. A Bíblia não fala nada sobre Jesus. E aí, meu amado irmão, seitas, religiões, heresias, surgem como um monte de coisa. Jesus foi para o Tibete aprender com os sábios lá do Tibete, Jesus foi para não sei aonde, Jesus... tudo, aparece uma série de coisas. A Bíblia não diz. O que a Bíblia não diz, a gente não sabe. O que a gente vai ver depois, que no finalzinho da leitura bíblica em classe, que depois daquele episódio, a Bíblia diz que ele voltou com Maria e José, eles eram sujeitos. Jesus era um filho obediente também a seus pais aqui da terra. A Maria, sua mãe, e José, como diz na introdução lá, o pai adotivo, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele cumpria a palavra em primeiro lugar. Vamos agora para a juventude de Jesus. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações da história que fornece são as que estão reveladas no Evangelho. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo que se tem conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido, como está em Lucas 6,3. Por que entende se José tinha morrido? Citam lá, fala, esse aqui não é o carpinteiro, ou seja, citam Jesus como carpinteiro.
porque aqueles que não acreditavam em Jesus não estão aqui no nosso meio. Sua mãe, seus irmãos, aí citam seus irmãos, né, como a gente viu lá, por nome, e suas irmãs, não citam José. Se não citaram José, é porque José já não estava vivo. E também citam ali Jesus como aquele que continuou a profissão de seu pai, que será normal no meio hebraico daquele tempo, no meio judaico daquele tempo, de que o filho continuasse a profissão de seu pai. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos, quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério. Ele deixou tudo, reuniu os discípulos, os quais se tornaram apóstolos que fariam o evangelho conhecido, seu evangelho conhecido. Então, até os 30, esteve ali. Aos 30, então, ele foi batizado por João Batista, pregou por cerca de um ano, depois aí juntou muitos discípulos ao seu redor, depois de um ano, os apóstolos, e aí começou a pregar, quer dizer, ele já estava pregando antes, mas junto com os apóstolos pregando, esse evangelho chegou a todo mundo, graças a Deus chegou também a nós. Agora vamos ver o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, 51 e 52, diz o seguinte: desceu com eles e foi para Nazaré, ele era sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever. Viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor cresceu em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição a resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Aqui não está dizendo sabedoria, ele se tornou um PhD, ele fez 10 cursos de MBA. Não está falando deste tipo de sabedoria. Ele aprendeu a ler, a escrever, aprendeu das coisas, da lei de Moisés, tudo aquilo que precisava saber, como lidar com outros. Por exemplo, quando Jesus chega lá, alguém pode dizer, não, essa sabedoria era do Pai. Entendemos que sim, que ele sendo Deus, ele também demonstrava essa sabedoria. Nós não estamos falando aqui que essa sabedoria fez que ele tivesse revelações. Não, ele era 100% Deus, 100% homem. Como homem, ele exerceu também a sua sabedoria humana que ele recebeu neste período em que ele esteve ali junto com seu pai e com a sua mãe, e depois só com a sua mãe, a partir do falecimento de seu pai, aprendendo tudo que precisava aprender. Vamos tirar uma lição rápida para nós. Como diz, aqui, aí eu volto para você, a verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Fazemos a nossa parte, e Deus faz a dele, e confiamos no Senhor, a nossa família. Depois de que Jesus crescia em estatura, a palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto de desenvolvimento físico de nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré aos 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu, seu corpo era normal e saudável, não por acaso Jesus desenvolveu no trabalho de carpinteiro. Então, qualquer outro que invente, Jesus era um super-homem, Jesus era musculoso, Jesus era isso, Jesus era aquilo, Jesus era alto, Jesus, qualquer coisa que inventarem por aí, está fora da Bíblia. Ele era um judeu normal, tanto é que você nunca vê no Evangelho alguém dizendo, olha, ele se destaca por isso, ou destaca por aquilo, pelo contrário, às vezes ele é até desprezado pelas pessoas. Então era um judeu normal, que tinha uma boa saúde física, provavelmente, porque a Bíblia diz que ele cresceu aqui em estatura. Então, tudo correto na vida dele. Não tem nenhum mistério aqui na vida de Jesus. Ele era como um ser humano aqui, né, como ele foi, 100% homem, 100% Deus, alguém normal, que viveu aqui, claro, cumprir o propósito de pregar a palavra do Senhor. E a terceira ponto, a terceira divisão, né, o tríplice desenvolvimento de Jesus, é Jesus crescer em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus, Pai, tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. João 1 a 14. Aliás, não 1 a 14, mas 1 e 14. O versículo 1, já vamos adiantando, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Vamos ler aqui o versículo 14, só para deixar bem claro aqui na Bíblia, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do gênero do Pai, cheio de graça
e de verdade. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que Jesus e seus pais o acharam no templo discutindo com o doutor da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: por que procuráveis? Não sabeis que me convém tratar do negócio de meu pai? Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. E aqui eu vou colocar duas coisas rapidamente. Primeiro, ele tinha consciência de quem ele era, a missão que ele tinha que fazer, e essa não começou com 30 anos de idade, quando ele começou a pregar, já tinha. O episódio de adolescência fala isso. Segundo, eu prefiro a palavra carismático no seguinte sentido: o carisma dele provinha do Espírito Santo. Jesus estava aqui na terra, ele precisava também da ajuda do Espírito Santo. Então, ele agia, ele abria sua boca, ele falava, eram palavras vindas da parte de Deus. Porque se a gente falar carisma e as pessoas entendem errado, parece aquele carisma pessoal. Tem gente que não é evangélica, não tem Jesus no coração, ele faz fazer um discurso, por exemplo, sobre política, e alguns dizem que aquele político é carismático, porque ele fala e as pessoas ficam atraídas a ouvir o que ele fala. Então Jesus não era uma pessoa assim, seu carisma não vinha de alguma coisa natural apenas, era algo mais profundo. Ele estava ensinando coisas vindas do próprio Pai, para que as pessoas ouvissem e entendessem o Evangelho. Lições importantes. Para terminar, a última subdivisão deste ponto 3 e da lição. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos, e aqui eu vou levar um pouco mais tempo para comentar, porque eu acho importante. Esse é o assunto. Nós aprendemos sobre a família de Jesus. Pastor, sensacional. Maria foi avisada pelo anjo, ela entendeu, ela foi firme ali para ser mãe, mesmo sendo ainda não tendo relações sexuais com José. José foi firme ali a receber a mensagem do anjo e esteve junto com Maria. Tudo isso aprendemos aqui, educando o seu filho, maravilhoso. Agora, a gente tem que pegar isso e colocar em prática na nossa vida. Educar filhos, e aqueles que já não têm mais filhos porque já estão grandes, educar seus netos na presença do Senhor. Os pais têm que ter essa consciência. Filhos não são nossos, filhos são de Deus. Deus nos deu para que por um momento eles estivessem conosco, porque depois eles vão chegar à vida adulta, ter as suas próprias escolhas, alguns deles vão casar, às vezes você pode ter um filho que não venha se casar, e vão constituir uma nova família, e vão ali lidar com essa nova família. O que você tem que fazer enquanto eles estão sob a sua responsabilidade? A cada etapa da família, infância, adolescência e até a juventude, dar o ensino, o apoio moral, sentimental, tudo aquilo. Nós já aprendemos algumas coisas nesse trimestre, na lição sobre Samuel e Eli. Você pode ter aquele pai que deixa tudo acontecer, não orienta, ou aquele pai muito repressivo. Não, nada disso. Tem que ter um equilíbrio. Nós vamos aprender que temos que ter pais. Ali falava sobre pai, no caso, sexo masculino, mas vamos falar sobre toda a família. O pai e a mãe precisam estar presentes, mas de presente não estar junto no mesmo ambiente. É ter conversa, é ter diálogo com os filhos, é conversar, é ensinar o caminho certo, mostrar para eles o exemplo também, dar um bom exemplo de vida. Por exemplo, eu não posso chegar para o meu filho e falar assim: mas meu filho, xingar, palavrão, falar palavra de baixo calão é errado biblicamente. E eu, quando estou chateado, triste com alguma coisa, revoltado, eu vou lá e xingo. Então, eu não estou dando exemplo. Eu não posso falar para o meu filho: não minta. Mentir é uma coisa do diabo, como aprendemos na lição passada, João 8,44. Mas daqui a pouco meu filho vê eu mentir.
Ou às vezes até pedir para ele mentir. Tem uma história antiga que a mãe chegou para a criança e falou: se você atender o telefone e for fulano de tal, diz que eu não estou. E a criança atendeu o telefone e disse: a pessoa falou: quero falar com a sua mãe. A mamãe mandou dizer que não está. Então a própria mãe foi pega na mentira, porque o filho inocente falou aquelas palavras. Então, e qualquer outro exemplo que a gente possa pensar em dar. Então, você tem que ensinar, dar um bom exemplo para que seus filhos cresçam bem. E uma última coisa que ele fala aqui: o equilíbrio e o bom senso não podem faltar. Maria guardava no seu coração. Ela via alguma situação, ela guardava no seu coração, e aquilo foi muito fundamental para ela. Às vezes a gente reage muito rápido a situações. E quando a gente reage rápido a situações, a gente pode vir a errar. São coisas que você tem que agir na hora. Às vezes chamar a atenção de um filho, às vezes repreendê-lo por alguma situação. Mas algumas coisas você pode meio que guardar, esperar o tempo certo, pedir a direção de Deus, para orientar seus filhos para que eles possam entender aquela verdade, aquele ensinamento. E vamos então agora para a conclusão e o término desta lição. Estamos quase terminando esse trimestre, né? A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Os pais, nós falamos a lição toda, aquele na conclusão ele fala dos filhos, é um exemplo para os filhos, porque essa lição a gente pode pensar, uma lição para os pais, mas também para os filhos, que mostra que Jesus, mesmo sendo ele, tendo a consciência de que ele era Deus, ele era sujeito a seus pais. Hoje nós vemos muitos filhos que o pai orienta e entra por este ouvido e sai por esse. O pai acabou de falar alguma coisa, ele no momento seguinte está fazendo alguma coisa diferente daquilo que foi orientado, sabendo que terá consequências diferentes a isso. Então, nós precisamos entender bem isso, guardar bem isso em nossos corações e aprender. E segundo, última coisa aqui dessa lição, que a nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Por que propício? O pai e a mãe têm que ter um bom relacionamento, porque não adianta você ensinar o seu filho que tem um bom relacionamento se o pai e a mãe têm um relacionamento péssimo, vivem em briga, discussão, problemas. Infelizmente, a gente acho que não chegou a estudar nessa família, não me lembro, acho que não estudamos nenhuma lição sobre separação, divórcio. Então, algumas famílias divorciados, pai e mãe para um lado, para o outro, aquela coisa toda, os filhos também. Então, nada disso é propício para que nós tenhamos uma família espiritual, emocional e social. Nossos filhos, conhecimento bom. Veja que a preocupação não é só com o espiritual, é também com o emocional e com o social. Hoje muitas pessoas estão com o seu emocional abalado por problemas que viveram na sua infância ou na sua adolescência. Ou não conseguem desenvolver socialmente, em termos de estudo, de trabalho, quando tem que conviver outras pessoas, também por problemas trazidos dentro do seu próprio lar, ou tem dificuldade nessas áreas, precisam às vezes até de um tratamento, de uma coisa, nesse sentido nós vamos ver isso aí. Então, que nossa família, as famílias cristãs, evangélicas, possam verdadeiramente ser, podemos proporcionar, como eu disse, proporcionar um ambiente propício para que nossos filhos sejam criados e tenham toda essa bênção da parte de Deus. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a última aula desse trimestre, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Não precisamos falar que é Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Deus possa abençoar a todos os nossos amados irmãos, em nome de Jesus.